Olá, bom dia, tudo bem? Que bom estarmos juntos. Que privilégio, na verdade, é acordar a cada manhã, receber o amor de Deus e podermos ter esse momento juntos. Nós vamos avançando aqui no nosso estudo. Hoje é o capítulo 27 da nossa jornada. O tema, o título, Entendendo o Juízo de Deus. O texto base está lá em Romanos 12, 19, onde nos diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Tá bom? Então, esse texto aqui, primeiro, o Senhor nos chama de amados, né? Quer dizer, Ele nos ama. E aqui então diz: nunca, nunca procurem vingar-se, tá? Mas deixem com Deus a ira. Dele é a vingança e dele é a retribuição. Esse verso aqui, meus queridos, ele é um verso que, se nós seguirmos, nós vamos ter a bênção de Deus na nossa vida. Só que a natureza pecaminosa, ela não quer seguir esse verso. Pelo contrário, nós queremos a vingança, nós queremos retribuir, mas esse texto está dizendo que é do Senhor, que pertence ao Senhor a vingança. Pertence a Ele a retribuição. Por que, que o texto diz isso? É porque Deus, Ele é o único capaz de julgar. Ele é o único capaz de retribuir de maneira justa. Porque a justiça humana, a justiça pecadora, ela é diferente. Por exemplo, para nós a justiça é assim, olha, você me feriu, então você, para ser justo, você tem que sofrer o mesmo tanto que eu sofri. Então, quando nós queremos justiça, na verdade nós estamos querendo vingança. Nós queremos causar no outro o mesmo sofrimento que ele nos causou. Mas aqui o texto pede para que nós confiemos em Deus. E quando nós mesmos fazemos a justiça, nós estamos enviando uma mensagem da seguinte forma: Senhor, o Senhor é muito bonzinho. Nós temos medo de que o Senhor não castigue o suficiente essa pessoa e ela fique impune, ela não sofra o mesmo tanto que eu sofri. Mas o Senhor, Ele pede de nós que nós confiemos nele. Nós devemos confiar. Na parábola do joio e do trigo, por exemplo, ele nos diz que temos que esperar. Na hora da colheita, o joio vai ser lançado ao fogo e o trigo vai ser guardado no celeiro. Então nós precisamos desenvolver esse conhecimento do juízo de Deus e a aceitação pela fé de que o Senhor é um juiz justo e ele, como nosso juiz, ele vai julgar todas as causas e nós não precisamos temer nem que Deus deixe alguém impune ou que Deus nos puna de maneira excessiva. Certa vez, conversando com alguém, ele iria se batizar e eu estava ali fazendo o cadastro dele para o batismo e essa pessoa então ela já havia cumprido pena e ela estava recomeçando a sua vida e um dos caminhos que ela escolheu foi o caminho da salvação, o caminho de aceitar a Jesus. E estava muito bom, é maravilhoso isso. Só que chegou um determinado momento que eu perguntei se ele tinha alguma dúvida a respeito da palavra do Senhor, e ele me disse então que ele não concordava com o perdão, com o plano da salvação de maneira completa. Que ele achava que a pessoa que pecou, que fez maldade, ela deveria ficar queimando ali no fogo para sempre, né? Ficar queimando ali eternamente. E aí no momento eu orei e falei, Senhor, me coloca uma palavra nos lábios para que eu possa é, tocar, né? Toque no coração dessas pessoas, dessa pessoa. E aí então no momento eu disse para ele, olha, imagine só, você hoje é uma pessoa livre, não é verdade? Você já pagou pelo seu crime, você cumpriu a sua pena. O que você acha se você tivesse sido condenado para sempre? Né? Você já pagou pelo seu crime, você está em liberdade. Mas e se você tivesse que ficar eternamente preso ou então eternamente condenado? Como que seria? Aí então ele pensou, parou e falou: realmente, pastor, realmente eu fui precipitado aqui no meu julgamento. Agora eu consigo entender então. Então, meus queridos,
A gente tem que confiar em Jesus. Nós temos que crer que Ele, que é o nosso Criador, Ele conhece todas as coisas. E a gente às vezes quer manipular Deus. Isso não é bom, tá? Isso não funciona, tá? Então, olha, eu vou contar para vocês aqui uma história que está registrada no material de leitura. Depois você dê uma lida. Nos fala a respeito de uma mulher que ela sobreviveu ao campo de concentração, tá? E essa mulher, então, ela estava pregando a respeito do perdão, a respeito de como é importante a pessoa perdoar e deixar que as feridas cicatrizem. E ela estava dando ali o seu testemunho e ela falou do momento terrível que ela passou, dos momentos difíceis, mas que Deus a havia ajudado a superar, né, tudo aquilo. E ela ajudava pessoas que tinham passado pela mesma situação e não conseguiam, né, perdoar, superar. Tá? E quando ela terminou a mensagem, uma mensagem muito linda, inspiradora, as pessoas começaram a se retirar, mas teve alguém que veio em sua direção. E essa pessoa, uma pessoa já de idade, um senhor calvo, e, e ela reconheceu aquele homem. Quando ela fixou o olhar nele, ela reconheceu que aquele era um dos guardas do campo de concentração em que ela estivera. E naquele momento houve uma reação muito forte dos seus sentimentos. Ela reviveu, a sua mente voltou lá no passado e ela reviveu todo o sofrimento, tudo que ela tinha, né, enfrentado ali, a perda da irmã, sabe, que ela amava muito, e ela se lembrou exatamente das atitudes daquele homem, daquele guarda. E aquele homem se dirige a ela e estende a mão para ela e diz: Olha, você mencionou na sua mensagem a respeito do campo de concentração e eu era um dos guardas lá. E eu tomei um outro rumo na minha vida, eu aceitei ao Senhor Jesus e eu gostaria que você também me perdoasse. Né? Eu gostei muito da sua mensagem, me senti confiante em me aproximar de você e eu gostaria que você me perdoasse. Vai ser muito importante para mim saber que você me perdoa. E ele, com a mão estendida ali, ela então orou a Deus e ela pediu forças para que Deus a ajudasse naquele momento, porque o desejo dela não era de perdoar. O desejo dela não era de estender a mão para aquele homem. Mas o que ela iria fazer? Ela iria jogar por terra tudo aquilo que ela havia dito. E por um momento ela pensou em estender a mão de maneira que não fosse sincera. Mas ela orou e disse: Senhor, me ajuda. E ela estendeu a mão para aquele homem. E algo maravilhoso aconteceu. Quando eles apertaram a mão, Deus transformou o sentimento dela por completo. Então veja, Deus permitiu aquela situação, Deus permitiu que ela passasse por aquilo para que ela experimentasse a verdadeira transformação. Porque de fato ela havia perdoado, de fato ela confiava no poder de Deus, mas no momento em que ela se viu diante da situação, ela estremeceu. E foi a oportunidade que Deus teve para limpar totalmente o seu coração, para transformar totalmente a sua vida e para oferecer uma oportunidade àquele guarda, àquele homem. Então vejam, meus queridos, Deus, ele não vê como nós. Deus, ele age de maneira diferente. E nós precisamos tirar de nós toda e qualquer atitude julgadora, qualquer atitude de vingança, e devemos confiar totalmente no juízo de Deus. E isso serve tanto para a nossa atitude em relação a quem nos ofendeu, quem nos machucou, quem nos causou dor, quanto para aqueles a quem nós ofendemos e a quem nós causamos dor. Então, se nós confiarmos no juízo de Deus, ele serve para os dois lados, para as duas direções. Porque do mesmo jeito que tem pessoas que sofrem por ter sofrido injustiça, por terem sido prejudicadas, tem pessoas que sofrem também porque prejudicou, porque machucou, e elas sofrem porque não podem voltar atrás. Então, queridos,
nós precisamos entender o juízo de Deus dos dois lados. E eu quero encerrar dizendo que se você é alguém que foi machucado, confie no juízo de Deus. Se você é alguém que machucou, que já se arrependeu, procure a pessoa. Se não tem mais como, né, confie no perdão e no juízo de Deus. Eu quero orar por você. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu juízo, obrigado pelo perdão que o Senhor nos concede. E nos ajude, Senhor, nesta manhã a entendermos os dois lados do juízo. Porque muitas vezes nós nos colocamos como acusadores e dificilmente nós nos colocamos no banco dos réus. Mas que nós possamos ter esse equilíbrio e que o Senhor possa trazer a paz e o perdão, Senhor, tanto para quem infligiu a dor, como para quem foi machucado. Nós nos entregamos em tuas mãos, pedimos a tua bênção, o teu perdão. O Senhor continue conosco no decorrer desse dia. Atenda os nossos pedidos de acordo com a tua infinita sabedoria e misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Tá? É sempre um privilégio, é sempre uma alegria poder estar com vocês. Tá bom? Um grande dia na presença do Senhor e até amanhã. Tá bom? Valeu.